um assunto que está fervendo para os lados da Gávea são as declarações do Rodolfo Landim, presidente, que falou em relação ao Gabriel, sobre todo o problema e essa suspensão do Gabriel em relação ao doping, né, ou a fraude que o Gabriel teria cometido nos olhares da comissão antidopagem, e por isso está suspenso por 2 anos. Na verdade, só falta mais 1 ano para cumprir. O Gabriel tem que esperar o julgamento para ver se essa decisão vai ser revertida a favor dele ou não. E no meio disso tudo tem uma renovação de contrato sendo discutida e que parece que o Rodolfo Landim quer dar um passo atrás, até pelas declarações do Landim, né? Ou usar desse problema do Gabriel para tentar diminuir a proposta para uma possível renovação do Gabriel. Caio, como é que é seu olhar em relação a isso? Você acha que está um processo de fritura em relação ao Gabriel, tentando diminuir essa moral que o Gabriel tem com o torcedor? Ou você acha que é uma leitura correta que o Flamengo está fazendo? Você acha que o Gabriel também tem que procurar novos ares, que ele perdeu muito espaço no Flamengo e é um jogador ainda muito grande no cenário brasileiro? Em outro time ele pode voltar ao protagonismo que sempre teve? Como é que você está vendo esse tabuleiro andar com as peças para lá e para cá, Flamengo e Gabriel? Não, lembrando que o Gabriel tem só 26 anos. Muito novo ainda. Toda uma carreira pela frente. Na maturidade, né? E já é um dos maiores ídolos da história do clube, sem dúvida nenhuma, por tudo que conquistou e a maneira como conquistou. Eu não acho que é um processo de fritura, não, Rogério. Eu acho que é uma negociação, e como qualquer negociação, tem um lado que vai defender o clube e tem os representantes do Gabigol que vão defender os interesses do atleta. E nesse jogo de interesses, é natural que você puxe um pouco daqui, que você ceda um pouquinho ali. O que eu lamento, e pelo menos isso que foi noticiado hoje, é que dentro de um grupo do torcedor e nem de nós da imprensa. Essas informações que você diz são declarações ali ou frases do presidente? Eu acho que vocês devem ter visto também, saiu que o Landim teria dito, agora ainda mais com essa questão da punição, isso vai arranhar a imagem dele, e aí talvez os representantes do atleta diminuem um pouquinho a pedida em relação a essa renovação de contrato. Eu acho que e eu vou repetir o que eu falei aqui a semana passada, eu acho extremamente rigorosa quando o exame dá negativo, quando ele não aponta nenhuma substância no exame de doping, você punir o atleta por 2 anos por uma questão disciplinar. Que a gente sabe que o Gabriel não é um cara fácil, a gente sabe que ele provavelmente não foi muito simpático com a equipe do exame de doping, mas o resultado foi negativo. Então, por que ele foi punido por 2 anos? Multa o cara. É pesado mesmo, eu acho 2 anos. muito porque pesado. tem o artigo que fala de fraude e o entendimento do que ele quis fazer ali para comissão antidopagem é de uma fraude, né? Então, quando entra o problema dentro desse artigo, a punição é de 2 anos, né? A mínima punição é de 2 anos. O que eu acho, e depois queria ouvir do maestro também, é o seguinte: o Gabigol, o que ele fez com a camisa do Flamengo é para sempre. Tá? Ele influenciou uma geração de novos torcedores, ele devolveu dentro de campo o investimento que foi feito nele, nos jogos grandes, nas decisões, ele assumiu esse protagonismo e foi lá e botou a bola para dentro, que é o que se espera de um jogador dessa qualidade. A partir de agora, é um jogo de interesses. Quanto ele está pedindo, até onde o Flamengo quer ir, o quanto ele se sente motivado. Me parece muito claro que ele perdeu espaço dentro do grupo, mesmo antes da punição, tem mais e que hoje o centroavante é o quanto Pedro. O torcedor quer ele, né? Porque também tem uma ligação afetiva entre o torcedor do Flamengo e o Gabriel, né? Não deve ser fácil ver para o torcedor do Flamengo ver o Gabriel saindo de graça. Porque se ele sair a partir de agora, a partir do meio do ano, é de graça. Então vamos ouvir quem mais conhece de Flamengo aqui. Mas são outros tempos, né? Eu queria voltar um pouquinho o seguinte, primeiro, você começou uma conversação a respeito da renovação do contrato dele há um tempinho atrás, né? Quando surgiu essa possibilidade da punição,
Parece que essa renovação do contrato deu uma esfriada. O clube esperou para ver qual era a consequência que isso ia dar e terminou com o fato dele levar 2 anos essa posição, que eu também acho. Disciplinar é uma coisa, você burlar a coisa, ilegal é outra completamente diferente. O Landim ontem, ele ele deu uma entrevista na CBN, que ele fala que iriam oferecer ao Gabriel uma proposta parecida com aquela que foi oferecida ao Everton Ribeiro, né? E como o Everton Ribeiro recebeu uma proposta Melhor do Bahia, ele resolveu ir lá. E o agradecimento, a gratidão do clube por ele ali. O caso do Gabriel é diferente. Eu também acho. Eu acho que é completamente diferente, né? Um é um jogador de 34 anos pela idade, e o outro, Gabriel, por isso que 26. antes do Caio falar, eu falei, ó, o Gabriel, 26 anos é quando a gente está na maturidade mesmo da profissão. Ou começando a maturidade, né, maestro? E então, nesse caso, existe uma negociação, e essa negociação é puxada pelo staff do Gabriel e também pelo próprio clube, juridicamente, com esse problema dessa punição. Esse espaço que ele perdeu deu a impressão que no início da temporada, como ele trabalhou demais, né, no período das férias, ele voltou, só que o concorrente continua mantendo, né, o mesmo nível de atuação, no caso, o Pedro. Quer dizer, é uma situação bastante difícil. Não sei, eu acho que vai depender principalmente do recurso que vai ser colocado a respeito da punição que ele levou, e daí vai. É lógico que você perdeu um jogador como o Gabriel, até mesmo porque esse ano, com o calendário que tem, com Copa América, com tudo isso, se o Pedro for convocado, quer dizer, seria ele automaticamente e teria a possibilidade de recuperar um pouco seu espaço. Não é fácil, eu acho que as coisas se encaixarem nesse momento. Agora, vazar, né, qualquer comentário do presidente do clube num grupo que não seja favorável à instituição e contra o atleta, aí é uma trairagem. Ô, maestro, eu vou até um pouco mais atrás do que esse problema que o Gabriel adquiriu agora. Algum tempo atrás, mais de um ano, tivemos uma declaração da parte do staff do Gabriel de que a renovação estava batida, de que os valores já estavam batidos e que só faltava assinar. Do meio do ano passado para cá, eu acho que desde quando o Tite entra ali, tem um passo atrás do Flamengo. Não, pra mim já na questão dos valores, entendendo que o Gabriel já tinha perdido espaço, que o Gabriel já não era o mesmo jogador, e o Flamengo recua em relação a isso. E aí o Landim fala, não, ainda não tem, todas as pontas não estão amarradas para a gente assinar o contrato. Não só falta assinar o contrato. E aí, com esse passo atrás, meio que estagnou essa renovação. E agora, com mais esse problema, a gente já começa a ver o Flamengo se mexendo para modificar a proposta e diminuir essa proposta em relação à renovação do Gabriel, né, Dudu? Para mim, a questão é muito o campo. Até quando o campo vai falar porque a gente está falando do jogador de futebol que joga atualmente. Sim. Aquilo que ele fez, isso é notório, isso aí todo mundo sabe. Agora, o quanto que o que ele está fazendo hoje, ou o que ele vinha fazendo num tempo atrás, tem a ver com o Flamengo pensar em renovar ou não, e quanto a comissão técnica que está hoje tem influência de falar, não, eu quero um jogador, eu quero o Gabriel no grupo, ele é importante, ou não. Porque o jogador tem que produzir, diariamente, é assim que funciona o futebol. O que ele fez, não precisa a gente ficar falando aqui os feitos do Gabriel, o quanto ele é importante até na história do Flamengo. Mas assim, a gente está falando do futebol que é competitivo ao extremo, que você precisa provar a cada tempo. E assim, o último período do Gabi no Flamengo não tem sido bom, tecnicamente falando. Tem razão. Sabe o que complica muito? Você como gestor, tendo um ídolo desse tamanho. Sim, claro que não é fácil. Você espera e corre o risco do cara sair de graça?
ou Não é você fácil. renova por um valor mais alto do que você está disposto a bancar? Não é fácil. Essa é a equação. Essa é a dificuldade. E não é fácil. Não é porque, fácil. Porque com a idade do Gabriel, não é só o salário, né? Não é só chegar pro Gabriel e falar assim, olha, toma aqui Sim. o mesmo salário ou vamos diminuir o salário. O Gabriel provavelmente vai querer um dinheiro de compra, vamos dizer assim. O Flamengo recomprando o passe do Gabriel. Porque se ele sair, ele tem esse valor na mão, né? De falar assim, olha só, além Roger, pelos últimos acontecimentos que eu tenho, quer dizer, pelo menos lido, eu acho que o Landim deu até alguma declaração em relação a que o Flamengo não iria ficar refém. Eu acho que foi uma frase mais ou menos desse tipo, que não iria ficar refém de nenhum jogador. Sim. E pelos acontecimentos dos últimos tempos aí, eu acho que não vai fazer sacrifício, não. Não, e ainda te falo mais. Aí é uma opinião, não é uma informação. Não vejo o Tite morrendo de amores pelo Gabriel e nem fazendo uma força, tipo, não, eu quero que ele fique. É importante. Eu acho que o tamanho do jogador influencia bastante, como você falou, Caio. A gente está falando do Gabigol, que é um ídolo do Flamengo, dos maiores. Agora, o quanto que o Flamengo está proposto a ter o Gabigol hoje? É isso que é a causa Qual da o custo-benefício, discussão. né? O que ele está entregando O que ele dentro está de campo? entregando para a E o gente quanto que eu vou ter abrir que mão gastar, né? ou não. E quanto a comissão técnica do Flamengo está disposta a falar, não, eu quero esse jogador no meu grupo, porque a gente está falando de uma comissão técnica do Flamengo consolidada. Né? E o que fica mais confortável, se é que se pode usar essa palavra no caso do Flamengo, é olhar para o teu caixa, olhar para o teu faturamento e entender que se ele tiver que sair de graça, você não vai ter uma perda significativa. Por isso que manteve Pedro e Gabigol no elenco. Falou assim, ele não vai jogar, mas daqui a pouco um machuca, um vai para a seleção, eu preciso ter 2 jogadores desse nível. Na hora que você pega uma punição por doping, como foi o caso do Gabigol, aí você vai na oportunidade, no pontual de mercado, que foi a chegada do Carlinhos. Um jogador barato, um jogador que é da função, que Tite não vai te conhece do entregar Corinthians. provavelmente, o mesmo que o Gabigol, provavelmente não, com certeza são jogadores tecnicamente muito diferentes, mas você precisa ter uma reposição à altura se amanhã acontecer alguma coisa com o Pedro. Em relação ao Gabi, você não perdeu, né? Porque quanto que ele te entregou tecnicamente de coisas dentro do campo, né? O que ele influenciou ele está há 7 anos, eu acho, no clube. Tem uma molecada que, quer dizer, só vê Gabriel, não quer saber. Então o investimento valeu muito a pena. Vamos para a tabela da